segmento, eu vou fazer só... A gente tinha pensado essa oficina, inicialmente, com um objetivo que vai ser conduzido aí com maestria até o final, pela consultora que está aqui nos ajudando, que é a Luciana Paulucci, e todas as pessoas que estão ajudando aqui na organização, que é a gente poder trabalhar na aplicação daquilo que foi discutido na segunda oficina, lá em Ilhabela, em relação a como que a gente consegue trabalhar o conceito, aplicar o conceito de produto turístico. Nesse caso agora aqui, a Luciana vai estar explicando isso melhor até em como a gente vai poder visualizar isso melhor, e trabalhar com dois, enfim, a ideia é tentar fechar um número de 2 até exemplos até o final dessa oficina no dia de hoje. Então, antes de passar a palavra para a Luciana, tem uma parte anterior, ou seja, da onde que a gente veio. Eu não vou ser a pessoa mais apropriada para falar isso. A coordenação das oficinas até esse momento está com a Patrícia Ortiz, e eu, como está no papel, inclusive, eu sou um moderador, né? Mas ela pode falar mais apropriadamente, Arminda, Samantha, quem está aqui pelo SES, Fredê, e todas as pessoas que participaram da construção disso, Eduardo. Mas a gente está trabalhando isso em função do quê? Do Diálogos para a Sustentabilidade. E é esse o instrumento que a gente tem usado, que são essas oficinas. A gente está caminhando hoje já no desenvolvimento da terceira oficina, né? Por que eu estou falando isso? A primeira oficina a gente pensou em trabalhar com a construção de diretrizes. Quando a gente executou a primeira oficina, a gente percebeu que a gente podia ganhar mais tempo nessa convivência com vocês e poder avançar até onde a gente pudesse nesse aprendizado de plano de comunicação, na questão dos produtos, na interação com vocês todos, e adiar a entrega dessa minuta de diretrizes, e é o que a gente vai fazer a partir dessa oficina antes da próxima. Então, esse processo está sendo um processo de evolução. E a partir daí a gente tem mais 5 oficinas planejadas, né? Eu estou falando isso até porque eu vou ajudar o Marcos aqui a voltar para São Paulo, então eu devo me despedir de vocês hoje na hora do almoço, né? E à tarde vai ficar com toda a equipe para vocês. Então, você é um meio moderador hoje, né? E particularmente, eu também estou me desligando das oficinas a partir dessa hora do almoço, vou continuar só com os relatórios. E a gente, pelo Instituto Florestal, vai continuar já num outro modo. A gente está trabalhando até com a Patrícia na Unital para desenhar uma base regional aqui junto, que atenda a todas as unidades de conservação. Então a gente vai ficar trabalhando mais no stand-by, num suporte para vocês, mas não mais diretamente na moderação e na coordenação das oficinas, né? Mas a ideia é o quê? A gente tem mais... Hoje o dia inteiro, que seria essa terceira oficina, e mais 5 oficinas para trabalhar já com temas definidos, que vocês receberam a programação, e isso consta no site do SEDES, de maneira bem apropriada, bem tranquila, né? Então, a ideia hoje, dentro da programação que ficou, a gente não conta com a participação da Secretaria Estadual de Turismo, de novo, eles já vieram na primeira oficina, que era o diretor técnico, Vanilson Fickert. Ele foi chamado para uma reunião hoje, não pôde vir, mesmo de férias, ele estava pensando em vir, mas cancelaram as férias dele e chamaram uma reunião lá em São Paulo. Como ele já estava envolvido no processo, ele achou por bem não estar envolvendo uma outra pessoa que não estivesse nesse processo, e ele se dispõe, então, a vir nas próximas, não é nas próximas oficinas, a estar trabalhando com vocês no que for necessário dentro da incumbência deles. A gente começou atrasado, a gente teve uma palestra maravilhosa aí do Carlos, e a gente conseguiu, então, já se adequar no horário, mesmo com a ausência do Vanilson aqui. Então, a Luciana Paulucci, ela vai fazer uma lembrança do que foi a segunda oficina, puxando a aplicação já desses conceitos para esse desenho de a gente conseguir tentar trabalhar, pelo menos de maneira ilustrativa, em 2 produtos. Ela vai dar essa conceituação, ela trouxe um instrumento que vai ser discutido com vocês. Então, ela vai ter aí um tempo de trabalho agora de manhã para trazer a segunda oficina, dentro desse conceito que eu falei para vocês agora, do que são essas oficinas para todo mundo, a aplicação disso, a proposta metodológica para a gente trabalhar, a sugestão minha, pelo menos, mas que vocês, por favor, sintam-se à vontade de mudar, é de que a gente trabalhe com 2 produtos no dia de hoje, para não ficar muito complicado. A gente tem aí o trabalho até de tarde. Um dos produtos tem já uma característica muito forte, que é o varal aqui da cara do Carlos, com a apresentação do modelo aí do riso, que vai ser feita logo depois do almoço,
Então, minha sugestão é que fique, de fato, observação de aves como um dos produtos e o outro que vocês vão discutindo ao longo do tempo. A gente trabalhou de maneira a pesquisar, você tem desde rota do açaí na Amazônia, você tem algumas aplicações que podem ser trabalhadas, por exemplo, cultura gastronômica caiçara, juntando todas as coisas. Você tem exemplos diversos, vela, você tem exemplos diversos, mas que vocês vão ter a chance de poder escolher esse segundo exemplo. Ele não se, óbvio que não vai se limitar, não vai limitar o programa, mas que ele vai ter esse desenho daqui para frente. Mas para a gente poder aprender com a metodologia que a gente desenvolveu na segunda oficina, e a Luciana está trazendo agora mais para cá, para a gente desenvolver, então a sugestão é que a gente trabalhe com 2 oficinas. Se por acaso perceber que precisa ser 3, ou seja, vai fazendo essa divisão em grupos. A Luciana vai estar conduzindo depois, de tarde, a divisão de um dos grupos, e a Roberta Pedroso já aceitou também a mediação de outro dos grupos. Então, por isso, até trabalhar com esses 2 exemplos. Depois a gente tem o fechamento disso, Patrícia vai estar aqui, o Fredê vai estar aqui para estar fechando isso com vocês. Tá? Após esse trabalho inicial da manhã com a Luciana, a gente tem a presença do Marcos, representando o Comitê Paulista para a Copa 2014, com essa interface. A gente está sempre falando da Copa, e ele veio aqui ouvir da gente e falar um tanto também do que a gente pode trabalhar. E depois a gente tem aí como parceiro externo o Dino. Eu nem vi o Dino ainda, não sei onde que ele está. Está aqui já o Dino? Não. O Dino, ele já dormiu aqui, enfim, mas não está agora aqui. O Dino, ele trabalha na parte do emissivo em São Paulo, né? E a ideia era trabalhar também nesse conceito de fazer algumas parcerias com o emissivo. Ele já veio no seminário em 2009 que a gente organizou para fazer essa apresentação conosco, né? Também jogar um pouco do que o emissivo se espera. E ele trabalha muito com a parte de turismo pedagógico, a parte educacional, ou seja, tem um outro público também que trabalha até numa das coisas que a gente tem visto que vocês estão sugerindo bastante, que é a questão de qualidade, que é a questão de baixa temporada, enfim, trabalha um pouco com esse conceito. E aí depois eu só dou um fecho antes de a gente ir para o almoço, no sentido de como seria o desenho, então, de a gente fechar já com a minha saída aqui das oficinas, mas como eu poder estar acompanhando vocês na parte do plano de comunicação, na parte das diretrizes, e a gente fechar, então, isso daí a partir desse grupo de trabalho que a gente já abriu na primeira. Na segunda a gente teve mais demanda de participação, mas a gente nunca mostrou para vocês baterem o martelo. Tá conversando com o Júlio, acho que é importante, antes de chamar o grupo, teve um momento até da gente, eu particularmente não me senti muito autorizado a chamar o grupo, antes que a gente batesse o martelo, olha, esse é o grupo. Então hoje seria o dia de hoje, para a gente ter uma minuta na mão do grupo e aí poder acompanhar as outras oficinas já com isso daí, né? Lembrando que a gente vai ficar à disposição de vocês depois já com essa base aí, se der certo com a Unital, independente da Unital, a gente vai montar a base também. Então, passar para a Luciana Paulucci. Lembrando, então, a gente tem um trabalho com a Luciana resgatando a segunda oficina, preparando a terceira, que é essa oficina, a parte metodológica. Marcos, Comitê da Copa 2014, e o Dino apresentando aí essa demanda a partir do município de São Paulo, no foco aí de uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante. Eu dou esse fecho final para não atrapalhar o almoço de ninguém. Roubo o Marcos, perdão, a gente já sai para São Paulo, e depois vocês estão nas mãos. Riso, de novo a Luciana e a Roberta trabalhando com 2 grupos, e a gente tem o fecho, Patrícia e Fredê, fechando o evento do dia de hoje.